de culto ao Senhor, falando com o nosso Deus. Então quero pedir que você incline a sua cabeça, em reverência a esse tempo de oração, a esse tempo de culto ao nosso Deus. Vamos introduzir na presença do Senhor, com temor, com tremor, com alegria, e sempre deleitando na presença do Senhor. Ah, Senhor, são tantas maravilhas que nós temos para contar, e muito além daquilo e de todas elas que nós vemos, Senhor, há muito mais por trás do que o Senhor tem feito por nós. Nós poderíamos compartilhar que a Tua criação é a coisa mais extraordinária do mundo. Nós poderíamos compartilhar os milagres que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, e nós temos compartilhado, mas há tanta coisa mais, Senhor, do que o Senhor tem feito por nós, coisas que nós nem sequer vimos ainda, coisas que nós nem sequer percebemos. Por isso que o Senhor nos ensina todos os dias a sermos gratos por causa dos livramentos que nós nem sabemos, por causa das bênçãos que nós nem percebemos. Então nós introduzimos a Tua presença com gratidão, nem sempre, ó Deus, por aquilo que nós temos hoje, mas por saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas, por saber, ó Deus, que o Senhor é soberano e sabe de todas as coisas, e o Senhor é abençoador daqueles que servem ao Senhor. Então nós damos glórias ao Senhor, nós honramos o Teu nome, nós celebramos a Tua vontade, Senhor, porque o Senhor já tem feito tanto por nós, tantas maravilhas, Senhor, por nós. E mesmo nos dias maus, os quais nós não queremos estar, os quais nós não queremos viver, nesses dias o Senhor já tem feito tanto por nós. Por isso nós, Deus, nos inclinamos em gratidão e adoração ao Senhor, não por onde eu estou, não por onde os meus irmãos estão, mas por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor já tem feito, por todas as intervenções, por todas as vontades do Senhor que têm sido realizadas no meio do Teu povo. Então nós adoramos ao Senhor, porque não tem a ver com o estado que eu estou, ou que muitos de nós estamos, tem a ver com sermos servos, amigos íntimos e adoradores, Deus. Nós amamos ao Senhor, porque para o Senhor nos movemos, porque ao Senhor é dado todo louvor, ao Senhor é dado toda glória para todo o sempre, em nome de Jesus. Ao Senhor é dado toda a glória, tudo existe em Ti, Senhor, Rei dos Reis, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Meu Deus, toda glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória pra sempre. Sempre, amém. Para tudo sempre, amém. Glória a Deus. Quero convidar o Rodriguinho aqui à frente. Vocês podem se assentar. Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou ler Hebreus 13, 20 e 21. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Eu entendi que, através de Jesus Cristo, somos melhorados para fazer o bem, e assim fazermos a vontade dele, e nos poder fazer a nossa parte, que é orar, e pedir para Ele que Ele nos aperfeiçoe. Amém.
Paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Que bom estar mais uma vez aqui, podendo falar da palavra de Deus e começarmos mais um ano na presença de Deus. Quero que vocês abram a Bíblia no Salmo 121. É um salmo muito conhecido que nós iremos aprender um pouquinho mais. Salmo 121, a minha versão é NVI. A última vez que alguém fez uma leitura bíblica, inclusive foi a pastora nesses salmos, ano passado. E esse salmo ele é muito interessante, porque ele vai trazer para nós, e eu quero trazer para vocês hoje. Nós estamos começando mais um ano. Nós já falamos do ano passado que ano de bênção para uns, né? E outros falam assim, um ano pesado, ano difícil. Mas como Deus tem cuidado de nós, e nós estamos aqui novamente na presença de Deus. E eu quero trazer, junto nesses salmos, é isso daqui. Os salmos vai relatar simplesmente a confiança que devemos nós, como cristãos, termos em Deus. Nós vamos passar por mais um ano, certeza. Vai vir dificuldade, vai vir um dia ruim, vai vir uma enfermidade, vai vir um dia bom. Isso é normal para nós como cristãos. Quem nós confiamos? Quem é o nosso socorro no dia difícil? Nós falamos, olha, eu conheço a Deus, mas se nós não relacionarmos com Ele, nos relacionarmos com Ele, não adiantou de nada. No dia bom, eu sei quem é o meu Redentor. No dia ruim, eu sei quem é o meu Redentor. Salmo 121, ele vai dizer isso, ó. Levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, e Ele estará à sua direita. No dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora para sempre. Amém? Falar em confiança, a gente vai sempre lembrar de Salmo de Davi, que vai falar sobre muito isso. Nós sempre vamos falar sempre daquilo que nos prestou algum socorro. Lembra algum amigo? Você precisou dele e ele falou assim, poxa, aquele amigo me ajudou no dia difícil. Poxa, aquele amigo me ajudou no dia que eu precisava de fazer uma mudança em casa. Poxa, eu vou fazer uma mudança em casa. Vou ligar para aquele amigo meu e ele vai me ajudar a fazer a mudança. Aí você falou assim, poxa, você foi meu socorro. Agora que nós estamos falando do salmista aqui, que vai expressar o cuidado de Deus. Olha só, os salmos, o versículo já começa. Eleva meus olhos para o monte. No dia ruim, para quem que eu vou me enxergar? Para o dia bom, para quem que eu vou enxergar? E a resposta já vem. O meu socorro, ele vem do Senhor. Ao cristão, a certeza de um cristão, de quem confia no Redentor, de quem confia em Deus. Nós falamos, Senhor, o Senhor nos salva, o Senhor nos liberta, o Senhor é quem faz tanta coisa. Mas um dia ruim, fala, Senhor, eu não lembrei de Ti no dia ruim. Mas que dia ruim, que dia que vai ser ruim para nós? Qual que é o dia ruim? Uma dor de dente é um dia ruim? Poxa, eu estou com uma dor na coluna, é um dia ruim? Numa enfermidade, ele é o dia ruim? Irmãos, eu quero trazer para vocês que nós estamos falando de um Deus. O salmista vai dizer, olha, eu confio em quem? O Deus que fez os céus e a terra. É um Deus que não se limita. Em nossa vida, Deus vai fazer muito mais daquilo que a gente precisa, quando nós confiamos
em Deus, é o nosso protetor. O versículo aqui já começa a pergunta e tem a resposta. A gente pode tirar a lição desses salmos, que ele é um Deus protetor. 2025 será um dia de muita dificuldade. Eu não tenho dúvida disso, que 2025 será muita dificuldade. Para quem está se planejando fazer algo novo, para quem está se arriscando fazer algo novo, para quem quer empreender, para quem quer estudar, para quem quer trabalhar, para quem quer fazer algo novo, ele não é fácil, ele é muito difícil. Mas eu tenho certeza absoluta, eu sei no Deus que eu confio. Eu sei que eu vou passar junto com Ele, porque eu tenho o meu protetor. No dia ruim, Ele vai estar comigo. No final do dia eu vou estar contente, porque meu protetor, Ele passou comigo. É essa certeza que nós como cristãos temos que ter. No versículo 1 e 2, nós podemos expressar a graça de Deus sobre a vida. É uma lição que a gente pode tirar, uma graça de Deus. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, fez o universo. No versículo 3 ao 5 vai falar da proteção de Deus, o protetor de Israel, que Ele não dorme, Ele é vigilante, Ele cuida, Ele liberta, Ele resgata. No 6 até o versículo 8, Ele vai falar do cuidado de Deus, no dia, na noite, no dia ruim, no dia bom, na semana ruim, no mês ruim, no dia que você não tiver tão legal, Deus vai cuidar de você. A palavra de Deus, ela nos garante isso, que Ele cuida de nós. A palavra de Deus, ela nos garante que Ele estará conosco todos os dias. E é nesse protetor que nós temos que confiar, o Deus de Israel. Ele não dorme, Ele não vacila e Ele é vigilante. Que essa palavra de Deus em 2025 pode estar arraigada no teu coração. 2025 será uma bênção. Eu tenho certeza que toda dificuldade, assim como homens de Deus passaram, nós iremos passar para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Vamos para nossos recados. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Fique agora com a agenda semanal. Domingo de clamor ao Senhor. Marque em seu calendário. Todo primeiro domingo do mês, às 7h30 da manhã, estaremos em oração em nossa igreja. Não nos cansemos de fazer o bem. Cada ato de bondade é uma semente de esperança no coração de quem recebe. Faça sua doação de alimentos ou via Pix, ou procure nossa junta diaconal. Amor se revela em ações de cuidado e provisão. Orem continuamente. Somos encorajados a orar sem cessar, estabelecendo uma comunhão constante com Deus, todos os domingos às 17 horas. Todos os domingos, congregamos com alegria no culto de louvor e adoração a Deus. A comunhão com Deus é renovada, inspirando uma semana de amor e compaixão. Todos os domingos, às 18 horas. Esperamos que sua visita seja abençoada e que sintam a presença de Deus. Estamos disponíveis para ajudar e compartilhar nossa fé. Que a graça divina os acompanhe sempre. Amém? Alguém que nos visita desse lado esquerdo, do meu lado esquerdo? Uma jovem ali, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Desse lado direito, do meu lado direito, alguém? Deus abençoe vocês. Como que a igreja dirá? Esta é uma parte do corpo de Cristo que ama vocês. Sejam bem-vindos. Deus abençoe poderosamente e sinta-se à vontade. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé outra vez? Glória a Deus. Nesse tempo de louvor, nessa primeira canção, como vocês sabem, nós fazemos nosso tempo de oferta na casa do Senhor. Então, separe o seu Pix, separe a sua oferta, o seu dízimo e vamos cooperar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus.
que é digno exaltar. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, ele reina, reina, reina. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei, para que entre o Rei da glória. Quem é esse, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Vamos declarar. Com teu lugar. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Tu és soberano, Deus, o controle é teu, o governo é teu, o poder é teu. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Ele reina, Ele vive para todos sempre. Tu és o nosso descanso, Senhor. Nos deleitamos em Tua vontade, Senhor. Tu és a nossa segurança. Oh, oh, oh. Venha o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha,
Ele cuida bem de mim. Você crê nisso? Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar nos montes, ele não descansa, ele é um guarda de Israel. Rei da terra e é também dono dos céus. Vem no temporal, vem no dia, mas Deus faz assim. É sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar nos montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono dos céus. Confiamos em ti, Senhor. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono dos céus. Quem é o Senhor, como foi dito? Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar nos montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono dos céus. Confiamos somente em ti, Jesus. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono dos céus. Você crê nisso? Meu lugar seguro, minha Todo-Poderoso. Ele é o nosso porto seguro, ele é o nosso sustento, o maior bem que possuímos. Estou olhando para os montes, elevamos os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Rei da terra
O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, Senhor, nós confiamos em Ti para sarar a nossa casa, os nossos amigos. Que a Tua bênção se derrame por gerações e gerações. O Senhor pode curar gerações que foram perdidas, Senhor. Então nós consagramos a Ti. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Declare as palavras de bênção. Que a bênção
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Você pode se sentar? A paz, meus irmãos. Amém, né? E uma boa noite a todos nós. Falar para dar uma viradinha aqui no retorno. Eu sempre quis entender, quando os pastores vinham aqui para frente, por que eles viravam retorno para vocês. Mas, meus irmãos, falar sem retorno é terrível. Quem lembra daquele meme antigo do sanduíche, da mulher que estava usando o retorno aqui e ficava repetindo, né? Então, a falta do retorno ou o excesso dele acaba fazendo isso. Quem tem mais de 30 vai saber desse meme que eu acabei de falar, tá? Do sanduíche lá da mulher, da nutricionista. Não, ninguém sabe? Meu Deus, irmãos. Um dia eu coloco lá para os irmãos verem. É uma entrevista de uma nutricionista, ela estava usando um retorno, só que o retorno dela estava com atraso. Então ela falava e eu via atrasado o que ela estava falando. E ela acabava embolando essas falas dela. Então, assim, o retorno é muito importante. A galera daqui da frente sabe muito bem sobre isso. Então, meus irmãos, após as palavras de hoje, não só de hoje, mas o que o pessoal vem falando bem desde o começo desde o final do ano até, digamos que até o dia de hoje, né, depois da palavra do presbítero Carlinhos, eu comecei ali, antes de vir para cá, a me preocupar. Eu disse na semana passada, que eu trouxe a leitura aqui, que o sermão de hoje seria uma continuidade daquilo que eu falei. Então, literalmente, aquilo que a gente ouviu naquele primeiro culto lá de semana passada, foi justamente o meu primeiro ponto. Mas fica tranquilo, eu vou fazer uma recapitulação para a gente poder compreender melhor. Mas algo tem me alarmado, principalmente agora. Mas eu comecei a tomar uma percepção disso, depois de muitas pessoas estarem falando isso. O irmão Carlinhos trouxe aqui um salmo, e em algumas palavras suas ele disse assim, que este ano seria um ano difícil. Mas não só ele. O presbítero Hélio trouxe algo semelhante. Eu, quando estava falando, também falei a mesma coisa. E a gente tem visto, não só financeiramente ou economicamente falando, mas a própria natureza em si, dando sinais de que parece que tem algo errado. Né? Quem está acompanhando aí os incêndios lá em Los Angeles, certo? Queimando muitas coisas lá. Alguns desastres naturais aconteceram no passado. Há previsões de mais desastres esse ano. Devido ao quê? Justamente a gente que vai ver hoje aqui. Que é o quê? A natureza, ela infelizmente, depois de Adão, ela acabou ficando
ela acabou sofrendo os males devido à queda do próprio Adão, que a gente vai ver lá em Gênesis daqui a pouquinho. Então a gente tem visto que muitas pessoas estão falando que este ano vai ser difícil. Não é? Ou só eu que estou percebendo isso, né? O irmão Carlinhos trouxe aqui, eu fiquei pensando, ele falando, né? Eu falei, por que muitas pessoas estão falando isso? Mas é muito óbvio, pelos sinais. Mas não só pelos sinais, por aquilo que também nós compreendemos. Se a gente pegar a Bíblia desde o começo até o fim, já está escrito todo o início, o começo e o fim de todas as coisas. Nada oculto aqui que a gente não saiba, principalmente o que está lá em Gênesis, ou Gênesis não, no Apocalipse, lá no final. E eu estava aqui pensando sobre esses dias difíceis, né? É normal. Desde quando teve a queda em Adão, as coisas foram difíceis, são difíceis e serão difíceis até o dia da redenção. Eu queria começar hoje, não só falando disso, porque foi a percepção que eu tive durante as palavras que as pessoas estão falando, durante que a mídia está falando, e até alguns pregadores de algumas pregações que eu vi, falando sobre este ano de 2025, ou o próximo talvez. Mas eu nasci no ano de 92. Falei isso semana passada, quem lembrar. Eu nasci dia 24 de fevereiro de 92, então falta aí quase um mês para o meu aniversário, certo? Não precisa preparar surpresa, tá? Fiquem tranquilos. Né, amor? A minha mãe, ela me contou, esses dias a gente quando vai lá na casa da minha avó, ou às vezes na minha mãe, em algum jantar de família, como aquela está grávida, eles gostam de falar muito sobre gravidez e gestação. Então você imagina, minha tia, né, a minha avó, ela já não fala tanto porque ela está com Alzheimer, então ela começou a esquecer as coisas há muito tempo. Recentemente a gente descobriu que ela perdeu mais ou menos 20 anos de memória, né? Por aí. Ela perdeu mais ou menos uns 20 anos, então ela não lembra do nosso casamento. Ela foi no nosso casamento, entrou, e ela pergunta quando a gente vai casar ainda. É a doença que justamente é degenerativa, irmãos, ela vai perdendo a memória com os tempos. Mas a minha tia, a minha mãe, a minha prima também, que tem um filho, eles gostam de falar sobre gestação, sobre como que foi o parto, como que uma teve tal pessoa. Aí minha mãe, ela me conta que eu nasci no dia 24 de fevereiro, né, de 92, como eu falei, de madrugada. Eu nasci de madrugada. Eu não lembro quantas horas de parto que foi, ela não contou muito bem, mas ela, se não me engano, ela foi sozinha, né? Isso. Ela foi sozinha para o hospital. Começou a sentir a dores, viu que era a hora, foi. Aí, teve lá, eu nasci. No outro dia que o pessoal da minha família lá, o pai dela, né, já é falecido, meu avô, e a minha avó foram lá buscar ela, né? Como foi um parto natural e ela não teve nenhumas complicações, então no outro dia ela já estava bem. Aí foram, visitaram e trouxeram ela para casa. E ela contou também, eu tenho mais 3 irmãos. Eu sou o mais velho, eu tenho 33 anos. Aí depois de mim tem a minha irmã Graziele, que eu acho que tem 22, 23, por aí. Vai fazer aniversário agora em abril, já está na faculdade já. E a minha irmã Giovana, depois dela, tem 21 por aí, fez aniversário em novembro. E meu irmão mais novo, que tem 12. Isso, eu sou 20 anos mais velho que ele. Minha mãe teve ele depois dos 40. Isso, minha mãe teve com mais ou menos 21 anos de idade. E ela conta que na maioria desses partos, ela foi sozinha para o hospital. Ela não teve um acompanhamento, ela trabalhou até o último dia. Ela trabalhava nessa época no supermercado Modelo, na parte de reposição. Ela era tipo supervisora de uma marca em si, ela ficava responsável por verificar se essa marca estava tudo em ordem e as coisas assim. E aí, quando ela começou a sentir essas dores, as contrações ou outras coisas que ela fala, ela pegou simplesmente um ônibus e foi para o Hospital Santa Helena, se não me engano. Eu acho que é esse hospital. E lá, sozinha, deu à luz. A mim, a minha irmã, parece que foi a mesma coisa, porque meu padrasto ele sempre trabalhou muito, então era difícil estar acompanhando. A minha outra irmã também teve a mesma história, já o meu irmão não. Meu irmão teve acompanhamento, que veio depois. Até eu fui visitar ele depois, logo no dia seguinte. E ela conta esses exemplos, minha tia também conta.
parto natural, partos cesarianas, certo? E eu sei que talvez, alguns de vocês aqui talvez tenham essas histórias, né? Não sei, quem tem não precisa levantar as mãos, né? A gente tem uma gestante que está perto, a gente encontrou com ela recentemente numa consulta, né? Falando, será? 40 semanas, quantas semanas, Lígia? 39, 2 dias. Então, a qualquer hora, a gente estava pensando aqui, na hora que ela for cantar o agudo, vai sair. A gente estava até esperando aqui, né? Falando, na hora que ela for cantar, aquela nota aguda que sobe lá, vai só descer. Aí só segura no braço, termina a música, já corta o cordão umbilical e já era, né? Cadê? Tá até com algum médico aqui? Já apresenta, né? Já aproveita que está aqui, já apresenta no meio do louvor, já. As bolsas já estão no carro. Então ela já está ansiosa, esperando por essa maravilha, esse dom de Deus que Ele concedeu ao ser humano, de poder gestar alguém e ter essa experiência de paternidade, de maternidade. A minha esposa, eu falei que eu ia falar dela. Essa pessoa linda, maravilhosa que está ali. A gente estava falando da sua mudança de roupas, né? Que agora está usando as roupas mais confortáveis. Os saltos começaram a diminuir também, né? Ela está com 17 semanas. 17 semanas, né? Irmãos, uma coisa interessante. Eu finalmente aprendi esse negócio de semanas. Os homens que já são pais ou tiveram seus filhos aí, sabem quanto é difícil compreender isso, né? Quando você não está, você fica, meu Deus, 4 meses, 17 semanas, mas 17 semanas não dão 4 meses, não, mas espera aí, 4... Depois você passa a entender. E a gente conversa sobre esses detalhes, né? Como é que está esse crescimento desse filho, né? Como é que está essa mudança corporal? Quando a gente vai lá no ginecologista para fazer o acompanhamento, o ginecologista fala, né? Ó, isso é normal. É normal você sentir tal coisa. Você está sentindo isso porque a sua barriga está crescendo, ela cresceu assim, daqui em diante ela vai crescer dessa forma. Então vai ser normal isso que você vai fazer. É normal ao ser humano. Normal, mas principalmente a mulher, não ao homem, né? Graças a Deus. A gestação, sentir essas dores. Glória a Deus, né, meus irmãos? Imagina a gente sentir um negócio desse, pelo amor de Deus, né? Lá em Gênesis, Deus deixa bem claro depois da queda isso. Em dores, você dará luz. Já foi estabelecido. Para a gente poder consumir ou ter algo, vai ser do suor do nosso rosto. Então, meus irmãos, essas histórias, assim como eu passei de certa forma, através da experiência da minha mãe, ela contando pra gente, e que a minha esposa vai passar em breve, o nosso desejo é que seja o parto natural. E se for o parto natural, é normal que ela vá sentir as dores, as contrações. Mas essas dores, essas contrações ou outras coisas que vão acontecer, assim como eu disse na semana passada, é por algo bom, algo que vai acontecer e logo em seguida. Nesse momento a gente não consegue ver a criança que está lá dentro, a não ser por ultrassom ou alguma coisa assim. Mas a gente não consegue ver claramente, a gente consegue perceber. Ela tem essa esperança naquilo que ela ainda não vê, ela sofre por algo que ela já está esperando e que ela sabe que vai sentir, mas que depois vai trazer uma alegria, vai trazer um regozijo, vai trazer uma nova vitalidade, uma nova história, uma mudança de estado no seu corpo, na sua vida, na sua rotina. E que para a glória de Deus vai ser bom. É isso que o crente espera. Estava reassistindo, gosto muito de ver as pregações do reverendo Hernandes Dias Lopes e do pastor Nicodemos também. São os que eu gosto muito, o estilo deles e como eles explicam, né? É uma frase que ele disse, que eu achei bem importante, que eu até anotei aqui. O crente, a palavra que poderia, entre aspas, resumir tudo, que é o quê? Seria aguardar. A gente aguarda. A gente aguarda a vinda de Cristo, a gente aguarda essa mudança no nosso corpo e a ressurreição. Nós aguardamos, depois de sair daqui, seja por falecimento ou quando Cristo voltar,
nós aguardamos estar com Ele. A vida do crente é um tempo de espera, uma espera paciente e ativa. Algo que faz a gente o quê? Saber que lá na frente vai ter algo melhor, melhor do que aquilo que está aqui. E que tudo que a gente passa aqui, nada mais é do que algo que o ser humano, desde a queda, teve. E é por isso, meus irmãos, que Deus trouxe primeiro a mim, acho que talvez compreendendo o que esse 2025 talvez vai trazer, a gente vai falar muito sobre ele, principalmente neste começo de ano, que é justamente suportar os sofrimentos presentes. Eu não sei que sofrimento você está passando. Pode ser financeiro, pode ser psicológico, intelectual, pode ser na sua saúde, mas todos nós padecemos por um sofrimento. Podemos estar sofrendo neste momento. Eu estou sofrendo neste momento. Pela segunda vez, em menos de um mês, eu chutei a quina do sofá. Não sei se quebrei meu dedo. Dia 24 de dezembro, eu chutei com os 2 dedos do pé esquerdo. Inchou. E está doendo até hoje. Hoje, eu chutei apenas um dedo. Cada vez que eu for chutar, eu estou diminuindo a quantidade de dedos. Mas eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo de verdade, irmãos. Eu estou com o pé aqui, não estou apoiando no pé esquerdo, porque foi com o esquerdo que eu fiz, o dedo inchou, ele parecia um Z, mas eu puxei ele, eu acho que ele voltou. Tomara a Deus que não tenha quebrado. Vamos ver isso nos próximos capítulos. Mas é um sofrimento. O nosso corpo, ele foi feito para findar neste momento aqui, onde nós estamos. Lá na criação, não. Depois da queda, é natural que ele se finde. E Cristo prefigurou o próximo corpo que nós teremos, que é aquilo que a gente vislumbra, aquele corpo restaurado, onde não vão ter mais essas dores, onde não vai ter essas dores de coluna que a gente sente depois do 30 a mais, certo? Não sente? Tá com quanto, Wagner? 30? É 30 a mais, faltam mais ainda, aí vai começar a sentir a dor que assim, né? Faz uma beleza. Então, meus irmãos, pode colocar a capa que eu tinha colocado. Isso, eu só errei o versículo ali, até o 25, eu fiz uma redução nele depois. Suportando os sofrimentos do presente. A gente vai refletir de novo no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 até o 25. E alguns outros versículos que a gente vai ver durante a pregação de hoje. Então, a minha versão é NA, Nova Almeida Atualizada. Quero convidar os irmãos a abrir comigo em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 25. Isso aí. Então, a palavra de Deus diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
Na semana passada eu fiz uma leitura até o 28, mas hoje a gente vai acompanhar até o 25 na reflexão de hoje. O pastor Nicodemos, ele trouxe uma ilustração bem interessante, que neste capítulo 8, ele termina, Paulo, escrevendo aos Romanos, a parte central da carta, que ele começou lá no capítulo 5, onde ele vai começar a falar sobre a justificação em Cristo. No capítulo 6, ele vai trazer sobre a santificação como resultado dessa justificação que ele falou no capítulo 5. No capítulo 7, sobre a libertação da condenação da lei. Então, vem vindo uma sequência. E no 8, que é a certeza de que Deus fez tudo isso por nós. E nós podemos ter essa certeza. Do versículo 1 do capítulo 8, coloca para mim, por favor. Paulo já introduz o capítulo 8 com esta afirmação. Depois a gente tem vindo do capítulo 5, 6 e o 7. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos diz assim. 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, não há condenação, mas ele coloca esse contraponto, vírgula, mas, dizendo para o quê? Para justamente aqueles que estão em Cristo. Para que você não tenha uma condenação e venha sobre você algo que já está determinado, você precisa estar em Cristo. Isso é importante ressaltar, meus irmãos, porque há uma grande vontade das pessoas muitas vezes quererem as bênçãos, que a gente vai falar mais para frente, mas não querem ter o compromisso com Cristo. Vir à casa do Senhor por algo que quer receber, por algo que talvez esteja passando naquele momento, mas a caminhada, o compromisso com Deus, ele não se mostra presente nos dias a dias. Para que não haja uma condenação que te leve a uma condenação eterna, você precisa primeiro estar em Cristo, como Paulo traz justamente nesse versículo 1. Então, é preciso estar em Cristo. E o que a gente está falando hoje aqui é para aquelas pessoas que estão em Cristo. Essa redenção e essa esperança futura, que é o tema desse capítulo aqui, ele diz referente aos cristãos. Nós cremos nessa redenção e nessa transformação do corpo futuro. A maioria das outras pessoas que estão aí não pensam nisso. Elas pensam no presente, vão pensar muitas vezes no futuro, no período da morte. Precisa gastar, consumir agora, precisa sair, precisa festejar. E aí, quando vai se aproximando o período da morte, se não for repentina, aí elas começam a repensar naquilo que talvez tenham no futuro. Do versículo 2 até o 30, ele vai trazer justamente essa segurança nessa verdade gloriosa, que é nesse presente, mas também é para o futuro. O que eu vou falar hoje aqui, que Paulo traz aqui para a gente, está ligado ao presente, aquele momento que nós estamos vivendo, mas ele correlaciona aquilo que está esperado e aguardado para o nosso futuro. Quando vai ser esse futuro? Está escondido em Deus. Ele pode ser hoje. Já parou para pensar se Cristo volta agora? Quem sobe? Já assistiu aquele filme, que eu esqueci o nome do título dele, mas que as pessoas estão na igreja, estão no avião, etc e tal. De repente as pessoas começam a sumir, ficar só a roupinha. Eu assisti aquele lá na igreja, esqueci o nome. Alguém lembra do nome desse filme? Deixados para Trás. Naquele período eu fiquei com medo. Meus irmãos, eu ficava pensando assim, de repente dá um apagão, desliga a luz na igreja, eu olho, cadê o povo? E eu fiquei... talvez naquele momento eu pensei, Jesus, né? Se não tinha... O pessoal fala aceitado a Cristo, foi naquele momento. Coloquei entre aspas, irmãos, tá? Mas... E se Cristo voltasse agora? Neste momento, agora. Pum! Voltou. Apareceu lá conforme escrito em Apocalipse para que todo olho veja. E aí? Nós temos a certeza de tudo isso que a gente vem falando por causa de uma coisa, que é justamente a ação e o poder do Espírito Santo que está em nossas vidas. O Espírito Santo falando conosco,
nos incomodando quando algo está errado, Ele nos dá a certeza de que não só estamos em Cristo, mas tudo aquilo que Jesus, Deus, prometeu vai se cumprir e nós estaremos lá com Ele. Essa ação do Espírito Santo, Ele nos ajuda a ficarmos livres do domínio da carne. Ele nos ajuda a fugirmos justamente daquilo que já nasce enraizado em nós. Todas as paixões carnais que nós temos. Nós temos também a certeza de que não temos a condenação devido a essa ação do Espírito Santo que está agindo em nós, ou através de nós. O ponto central dessa passagem, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, é justamente a ação do Espírito, que Ele vai nos trazer a esperança e essa garantia das promessas de Deus presentes e futuras, feitas por Ele. Vou repetir. O ponto central desta passagem aqui é justamente essa ação, aquilo que o Espírito faz, que vai trazer o quê? A esperança, e vai dar a garantia dessas promessas que Deus fez para este momento de agora e para aquilo que está reservado mais para frente. Por isso, eu quero ver com os irmãos o primeiro ponto que eu citei semana passada, mas que nós vamos dar uma recapitulada e uma profundidade e uma aprofundada neste momento. Eu vou falar até 3 e os irmãos leem para mim, por favor, só o ponto 1, tá? 1, 2, 3. Isso, faltou o A, mas vocês colocaram, perfeito, muito bom. Os sofrimentos presentes e a glória futura. Vamos ler do versículo 16 ao 21, eu vou puxar um pouquinho antes, porque assim como a gente viu aí no versículo 18, Paulo começa esse versículo com um porquê. Se há um porquê, ele está respondendo algo que foi falado anteriormente. Lembra que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita desse jeito que nós temos aqui, divididos por capítulos, etc e tal. Jesus Cristo não abriu lá para falar assim, abram Isaías, capítulo 10, versículo... Não, ele leu. Então ela foi escrita de forma contínua, a gente tem que sempre analisar o que veio antes, o que veio depois, para que a gente possa compreender. Então, do versículo 16 até o 21 do capítulo 8 do livro de Romanos. Nessa passagem anterior, ele está falando justamente sobre ser filhos e ser herdeiros. Diz assim no 16: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Por quê? Então, esse porquê está vindo do versículo 17. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esses sofrimentos, eles referem-se ao mundo e à sua condição por causa da queda. Eu quero que a gente abra lá em Gênesis 3, do 17 ao 19. Desde Adão, a terra está amaldiçoada. Então vamos ver esses versículos. Gênesis 3, do 17 ao 19, diz assim: e a Adão, Deus dizendo a Adão, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo.
No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus determinou, naquele momento, logo após a queda, que não só o ser humano ele estaria condenado justamente a ter que trabalhar pelo suor do seu rosto, ter o seu pão, mas também a terra foi amaldiçoada. O pastor Nicodemos ele traz uma ilustração bem interessante. A imagem que às vezes dá para a gente poder pintar é como se a terra fosse um animal feroz, que ele foi machucado de forma violenta e está engaiolado. E do lado dessa gaiola tem uma outra gaiola, que está justamente quem? O ser humano. Este animal que está engaiolado aqui, que foi a terra e foi machucado, foi por causa deste ser humano que está aqui, mas que ele também está preso. A terra que está aqui, ela espera que, mesmo que por causa desta pessoa aqui que fez isso com ela venha ser libertada para que justamente ela liberte ela que está aqui. A queda, meus irmãos, ela trouxe tudo isso que nós temos. Todos esses sofrimentos, todas as dores, todo o mal e a morte. Nós, se formos pegar lá desde o Éden, nós somos criados justamente para não morrer. Mas devido à queda, devido à entrada do pecado no mundo, a morte veio junto com ela. E é necessário que passemos por ela. É uma condição humana. É necessário e faz parte da vida nossa a gente passar por dificuldades, passar por desafios. Porém, assim como Paulo traz, principalmente no versículo 18, ele falando sobre resposta ao versículo 17, que se com Cristo, com Ele sofremos para que também sejamos glorificados. Ele vai falar o quê? Porque para mim, essas questões do sofrimento, eles não se comparam àquilo que há por vir. Nada daquilo que a gente passar aqui nesta terra é comparado ao que a gente vai experimentar quando estivermos lá. Faz parte, vai fazer parte da nossa vida esse passar por sofrimento. Para que nós tivéssemos a salvação, foi necessário que o quê? Que Cristo padecesse, que Ele sofresse. Assim como está escrito nos profetas, era necessário que Ele passasse por isso. As pessoas naquele momento não entenderam que como que o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, ia vir para este mundo para morrer e não para destituir o poder dos romanos e assim colocar o seu reino aqui. Desde quando teve a queda do homem, foi necessário o derramamento de sangue. Para poder se fazer uma roupa, uma vestimenta para Adão e Eva de peles, pelo que eu sei, a pele é tirada do animal depois que ele morre. Houve derramamento de sangue. Se a gente pegar a tradição judaica, as festas, nós temos a própria Páscoa em si. A gente estava assistindo recentemente o Príncipe do Egito, aí mostrando justamente as 10 pragas. A 10ª, nós temos a morte dos primogênitos, para que justamente não houvesse derramamento de sangue lá no assentamento dos israelitas. O que foi necessário? Que houvesse o derramamento de sangue, o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta. Então, há derramamento de sangue. O sangue, ele traz vida. E é necessário a doação dessa vida para que houvesse vida para nós. E foi isso que Cristo fez naquela cruz. Ele teve que sofrer os castigos, sofrer como um ser humano, no corpo, diferente do que muitos pregavam antigamente, principalmente no período do docetismo. Queriam trazer uma ideia de que Cristo era apenas uma projeção. Porque se o Espírito é bom, como que pode o Espírito bom viver dentro de um corpo mortal? Então queriam ilustrar que Jesus Cristo
era apenas uma imagem que você podia atravessar ele pela sua mão. Ele não estava em corpo, estava em espírito. Infelizmente, isso perdurou por muito tempo. Se brincar, até hoje nós temos essa consequência. No período de Paulo, Paulo também combatia essa seita, esse dogma que estava chegando. E nós cremos que Cristo padeceu em corpo, contanto que quando ele ressurge em corpo, mostrando qual que era esse corpo pretendido para nós no futuro. Um corpo todo transformado, um corpo incorruptível, que é aquilo que nós anseiamos. Sim, meus irmãos, Cristo padeceu, e Ele deixou claro que nós vamos padecer. Em João 16:33, Ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse evangelho, que muitas vezes os irmãos devem saber as religiões que eu vou estar falando, sem falar delas, é claro, né? Não quero ter um processo, estão gravando. Eles pregam o quê? A teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade enche igrejas. Teologia da prosperidade, ela faz com que as pessoas também muitas vezes contribuam mais. Não é interessante se você dá R$1.000 para Deus e Ele te devolver 10 mil? Né? Maior que o IPCA. Mais alto que a taxa Selic. Imagina, você vir para a igreja e só bênçãos. O tempo todo. Né? Venha, doe seu carro, você vai ganhar 2, vai ter uma frota. Compre aqui, a gente viu o pneu, né, da carruagem de Eliseu. Compre o pneu da carruagem de Eliseu, né, 10 mil apenas. E aí você vai ser abençoado. Meus irmãos, a gente vê hoje o crescente, não é a ida até a casa de Deus para um compromisso com Ele, um compromisso com os irmãos. É raro a gente achar isso aqui hoje. Vocês podem ver, imagina se a gente aqui nessa nossa igreja estivesse pregando 7 dias de cura e libertação. A campanha do carro abençoado. A campanha da casa. Se você vir no culto 1 mês seguido e for entregar seus dízimos e as suas ofertas, Deus vai abençoar a tua casa. Você vai conseguir aquela promoção que você quer. Estaria cheio. Porque é isso que o ser humano quer. Ele quer essas vantagens, ele quer bênçãos, e quem não quer? Mas chegar e ouvir: no mundo vocês terão aflições? Justamente de quem que diz isso? O próprio Deus. Jesus deixa bem claro: no mundo vocês passarão por aflições. Ele está falando isso justamente logo após a ceia. Ele sabia o que ele passaria logo em seguida: da sua traição, da sua condenação, da fuga daqueles seus amigos que estavam com ele durante o seu tempo de caminhada, do seu sofrimento. Mas ele já prevê o que ele vê logo em seguida. Mas ele fortalece os irmãos que estão lá. Mas tem de bom ânimo, é uma ordem. Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou para os discípulos, mesmo que eles não compreendessem naquele momento, que ele já tinha vencido sem antes ter descido à cruz. Jesus, como Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, se ele afirmou, é porque aquilo já iria acontecer. Ele prometeu não resolver os nossos problemas, mas aliviá-los, para que a gente pudesse carregar ele sem ter que desanimar. Essa palavra sofrimento que a gente vem falando e aflição, elas muitas vezes prefiguram a mesma coisa que eu disse na semana passada. Essas dores físicas, essas dores morais, o padecimento,
porém, ela pode vir com persistência ou ser apenas uma experiência. Há sofrimentos que a gente passa aqui, que eles vão ser uma experiência momentânea. Ele vai vir, acontecer e depois vai sair, pode ser que nunca se repita. Mas há experiências sofridas que elas vão ser contínuas. Elas vão se estender por anos, por meses, por dias. E faz parte. Mas, meus irmãos, assim como Paulo disse, principalmente nesse versículo 18, nada disso se compara com o que vai ter depois. Faz parte. Eu quero dizer que faz parte. Vai fazer parte sofrer. A gente é humano. Assim como a gente acabou de ver em Gênesis, não só a gente, mas a criação também de Deus, ela foi condenada em cativeiro. Ela aguarda esse momento, não só que nós seremos transformados, mas ela também, por nossa causa. Ela não tem a sua gloriosa criação, assim como Deus disse no momento da criação. Deus foi criando e foi fazendo que tudo é bom. Tudo aquilo que é bom foi condenado por causa do homem. Muitos desses sofrimentos que a gente passa, eles estão ligados a alguma coisa de gloriosa que vai acontecer depois. Por isso que justamente eu falei sobre essa questão do parto. E o Paulo vai trazer aqui, a gente vai ver depois, essa ilustração de uma mulher em parto, né, em gestação, dando à luz. Essas dores que antecedem um momento glorioso, que é o nascimento de um filho. Faz parte, né, Lígia? Vai fazer parte. Rafa também, né? Também. Amor também. Vai fazer parte, mas é por causa de um momento glorioso. Esses sofrimentos que a gente padece aqui muitas vezes é algo que, além de não se comparar ao que a gente vai experimentar, ele vai fazer com que a gente resista e persista. E o Espírito Santo, a gente estando em Cristo, como a gente viu em primeiro, no versículo 1, ele vai confirmar essa persistência a cada dia, fazendo com que a gente justamente tenha certeza de que não só estamos em Cristo, mas também aquilo que é necessário que passamos nesse momento, ele vai ser algo bom. Ninguém gosta de passar por uma cirurgia, certo? Mas, às vezes essa cirurgia, aquele momento de dor que a gente tem antes e depois, é por algo bom, é por uma melhora na saúde. Eu tive cálculo renal já. Quem já teve cálculo renal sabe que é a versão masculina da dor de parto. Meus irmãos, tive 3 vezes. Uma quando era criança, saiu normal. Aí uma outra que, sei lá, acho que foi milagre. E a terceira que não teve jeito, tive que fazer cirurgia. Eu quase não aguentava, de tanta dor que era. Eu lembro, eu indo de moto para o meu tio pro hospital, e eu não conseguia mexer. Depois tive que fazer a cirurgia para poder retirar esse mal. Essa dor depois passou. E aí, por causa disso, eu aprendi que preciso tomar água. Muitas vezes, para que justamente não volte para lá. Foi necessário que eu passasse por esse aprendizado, essa dor, para que eu corrigisse algo na minha vida, que poderia talvez estar acontecendo agora aqui neste momento. Mas eu não queria falar só de esses momentos tristes, esses momentos de angústia e sofrimento. Deus, se a gente olhasse justamente na sua criação, é por causa da misericórdia dele que nós ainda podemos apreciar a beleza que essa criação tem. É por causa das misericórdias dele que ele nos abençoa a cada dia, mesmo a gente neste momento agora pensando mal. Se Deus tivesse que nos punir com a severidade de cada pecado que a gente comete, a gente já teria morrido há muito tempo. Meus irmãos, você já parou para pensar quantas vezes um ser humano peca num dia?
Antigamente havia um certo entendimento de que muitas vezes o pecado era quando você fazia ação. Jesus, nos evangelhos, vem mostrar principalmente aos fariseus que não é só o fato de você agir, mas muitas vezes o fato de você propriamente pensar. Pensa, você já pecou. Você não precisa fazer. Você não precisa chegar de cometer tal coisa. Você pensou daquele jeito, você já cometeu aquilo em seu coração. E justamente Deus, Ele conhece o coração. Então, se a gente pudesse contar quantas vezes vocês acham que a gente poderia estabelecer um número que um ser humano comum peca em um dia? Quantas vezes vocês acham? Toma uma água aqui enquanto isso. 4? 4 é só acordou. Acordou, já foi 4, já pensou em 4 coisas que não dá. Eu fiz uma pesquisa rápida, assim, né, de inteligência artificial, essas coisas assim, só para ter uma ideia, assim, né? A informação, não sei se está correta ou não, né, depois tem que verificar isso aí, né? Falar, Deus, será que está certo o número aí? É mais ou menos de 1.000 a 1.500 por dia, se a gente contar atitudes e pensamentos. Porque a gente pensa muita coisa errada. Uma coisa é você fazer, às vezes está tão quietinho aqui na cabeça está pensando tanto mal. Vou chegar amanhã, vou fazer tal coisa, vou sonegar isso, vou fazer, não, mas tem aquele negócio assim, o tal, tem a nova taxa do Pix, né, e tal. Então a gente já pensa nisso. Imagina, 1.000 a 1.500 num dia. Num mês, vamos jogar para 1.000, 30 mil no mês. 30 mil pecados. Imagina se a gente fosse escrever. Senhor, nos perdoe, e começa do número 1 até o número 1.000. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, meus irmãos, não só a criação dele, mas nós não somos fulminados no momento. Graças à misericórdia deles, meus irmãos. A marca desta terra aqui, infelizmente, assim como a gente viu em Gênesis, é o sofrimento. E que isso fique claro. Deus pode nos prosperar, nos dar bênçãos? Sim. Mas Jesus deixou claro, vocês vão ter aflições. Essa coisa de que as pessoas vêm pregando, de que pode vir que vai ser só vitória, né? Ou então, você está sofrendo, é porque tem alguma coisa errada aí, vamos ver lá. Vamos pensar, por exemplo, os amigos de Jó. A mulher de Jó lá padecendo, sem entender aquilo que tinha sido feito por ele. Deus autoriza que justamente Satanás tocasse em tudo, até no seu corpo. E a sua mulher vai lá, amaldiçoa Deus, morre logo, né? Todo dia lá. E os amigos dele, não, Jó, presta atenção aí, isso tem coisa. Estou passado, você é orgulhoso, você é aquilo. Meus irmãos, então, Paulo vem trazendo para a gente essas ideias de como a gente suportar esses sofrimentos que a gente está passando e que vai passar. Pensando nessa gloriosa bênção e esperança no futuro que o Espírito Santo já nos deixa mostrar desde aqui, quando a gente sente. Por isso que a gente, nesse primeiro ponto, fala e compreende sobre esses sofrimentos presentes e essa glória que Deus está prefigurando. E eu quero ir então para o segundo ponto, que é justamente isso que está escrito aí. Vocês vão ler comigo, para mim, na verdade, fazendo um favor, o 1 e o 2, tá bom? No 3. 1, 2, 3. Isso, são só esses 2 pontos hoje. Eram 3, eu tirei o terceiro, tá? Porque senão o negócio vai ficar grande. Né? Eu ainda estou preparando aquela, Hélio, de 9 pontos, tá? Um dia a gente senta, ela tem 9, meus irmãos. Talvez uns 2, 3 dias em série, né? A gente consiga finalizar ela, tá?
Então nós temos aí a expectativa da redenção. Vamos ver lá no versículo 22 ao 25. Isso. Diz assim. Porquê? De novo, a gente sabe que o porquê é porque está respondendo o que vem antes, tá? Então, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A gente acabou de ver que muitas vezes quando Paulo vem falando um porquê, não só Paulo, mas outros escritores também, pois, mas, ele tem algo antes. No versículo 21, ele vem falando, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, que a gente acabou de falar, da corrupção, para a liberdade das glórias dos filhos de Deus. Filhos de Deus nós cremos que somos nós. Nós que justamente estamos lá do 8.1, que é o quê? Aquelas pessoas que estão em Cristo. Aquelas pessoas que estão em Cristo foram adotadas por eles. Então, por isso somos filhos de Deus. Então ele vem falando justamente que essa criação será libertada do cativeiro da corrupção, de tudo que aconteceu com ela, para a liberdade das glórias dos filhos de Deus, de nós. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Foi essa ilustração do parto que a gente trouxe agorinha aqui. Assim como a mulher em trabalho de parto aguarda o nascimento do filho com expectativa, assim somos nós esperando também a redenção do nosso corpo, que a gente vai ver logo em seguida. Essa analogia nos diz que, embora a gente enfrente dores e dificuldades, isso é sinal que algo glorioso está vindo. É o contrário da teologia da prosperidade que a gente acabou de ver. Essa esperança, assim como está escrita no versículo 24, ela vai se basear naquilo que a gente não vê, mas que sabemos que Deus vai cumprir fielmente. Vejamos o versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Porque sempre respondendo ao que veio antes. Porque não só a criação geme por causa dessas dores, desse cativeiro, mas nós também que estamos presos aqui neste corpo, gememos que ele trouxe antes, esperando que justamente essa adoção de filhos e redenção do corpo. E aí no 24 ele fala, porque nessa esperança a gente foi salvo. E a esperança que não se vê não é esperança, pois quem espera aquilo que a gente está vendo? Deus, ele vai cumprir fielmente aquilo que ele disse. Essa é a nossa esperança. Se ele prometeu que ele vai redimir este corpo, que ele vai vir e restaurar tudo aquilo que foi caído em Adão, de uma vez por toda e prefigurado em Cristo Jesus na sua ressurreição, ele vai cumprir. Essa é a esperança do crente. Por isso que eu disse lá no começo, que muitas vezes a gente poderia resumir tudo a essa ideia de que a gente aguarda. A gente aguarda a vinda de Cristo. A gente fala sobre a vinda de Cristo. Os primeiros cristãos falavam sobre a vinda de Jesus há mais de 2000 anos. Logo após a subida de Cristo, eles já falavam sobre o seu retorno. As pessoas que vieram depois deles e antes de nós falavam isso. E nós hoje falamos e continuaremos falando. Se Cristo não retornar nessa nossa geração, a próxima geração, instruída no caminho correto, falará isso que nós estamos falando hoje. Ela falará justamente que Jesus vai voltar, assim como subiu, a gente vai o ver descendo, e a gente vai ser transformado. Este corpo que está aqui, esta terra, esta criação será libertada para desfrutar aquilo que nós desfrutaremos nesse nosso novo corpo.
Paulo ele nos encoraja, no versículo 25, a gente esperar com paciência. Mas é uma paciência não passiva, mas ela é uma paciência ativa. A gente continua vivendo, a gente continua trabalhando, a gente continua buscando, lendo, meditando. Mas por quê? Porque a gente ainda mora aqui. A gente ainda está aqui, preso neste corpo que tem data de validade, preso nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. A gente precisa buscar o conhecimento, buscar a preservação do nosso corpo, da nossa mente, a cada dia. A gente espera por este momento, que é justamente quando os nossos corpos serão transformados. Mas enquanto isso, a gente não só tem a paciência, descrita no versículo 25, mas também a gente faz isso de forma ativa, trabalhando em prol do reino, se dedicando à leitura, à meditação, a fugir da aparência do mal a cada dia. Essa, meus irmãos, é a nossa esperança. Os filhos de Deus, assim como eu disse, são aqueles que são justificados e que estão em Cristo. E que nós cremos, que eu queria poder contar, que somos todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui neste momento. Para a glória de Deus, e só Ele vai saber, somos adotados por Ele, somos filhos de Deus. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, como nós cremos que, não só vocês, mas quando eu tomei consciência, através de eu ter compreendido o chamado dele, eu também fui justificado mediante Cristo. E hoje posso ser chamado de cristão. Não por mim, porque por mim eu merecia a condenação, mas por causa do amor de Deus, por causa das suas misericórdias. A redenção, ela vai ser completa. Da criação, eles vão ser libertos desta maldição que teve, graças ao homem desde o início. E a redenção do nosso corpo. Nós temos uma expectativa, meus irmãos. E o crente sabe aguardar. Ou tem que aprender a aguardar. Aguardar em Deus, mas não aguardar sentado. Aguardar em atividade. Aguardar fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Ele trouxe, fazendo o ID. Seja o ID no seu trabalho, na sua casa, seja o ID fora daqui, por que não? Nós temos vários pastores que foram responder esse ID em outros estados, em outras cidades, em outros cantos. A nossa expectativa e a nossa esperança está naquilo que a gente não vê, como trouxe nos versículos anteriores. Está naquilo que a gente crê que Deus prometeu e irá cumprir. Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Eu trouxe uma síntese, né? Eu posso dizer aqui, uma conclusão. Sempre gosto de fazer um texto no final conclusivo. Eu esqueci de mandar para a Marielle, mas depois eu mando lá, né? Fazer como se fosse um resumo de tudo isso. Que os sofrimentos, eles não se comparam com a glória futura. Esse é o primeiro ponto. Nada aquilo que a gente passe ou vá passar é sequer perto do que a gente vai ter quando estiver lá. Como eu disse, a eternidade, falei da última vez falando sobre eternidade, a gente não consegue nem imaginar o que é. O que são 70 anos, 40, 30 perto de eternidade? Mas uma eternidade com Deus, que fique claro isso, né? Porque eternidade sem Deus aí não dá.
Então, esses sofrimentos aqui, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, chega nem perto dessa glória futura. Por isso a gente deve persistir, mas também esperar em paciência, mas uma paciência ativa e não passiva, em Cristo, sabendo que aquilo que Ele prometeu, o Seu Espírito em nós, em ação e poder, já nos mostra que tudo isso que foi prometido, Ele vai se cumprir e nós estaremos lá. Então, meus irmãos, faz parte esse sofrimento. Não sei o que esse ano vai trazer. Como eu estava dizendo, muita gente tem vindo aqui e em outros lugares falar sobre um ano difícil, um ano de sofrimento. Diferente da teoria da evolução, a teoria da evolução de Charles Darwin vai dizer que a gente caminha para uma evolução, que as coisas estão evoluindo para cada vez melhor. Mas se a gente pegar aqui através da palavra, as coisas estão em declínio. A criação, ela geme. Tudo que Deus criou, que era bom, está em cativeiro. E a gente vem vendo isso acontecer. A criação, as coisas criadas, as pandemias, os tsunamis, os furacões, os incêndios, tudo está se declinando. A gente começa aí, desde bebezinho, vai crescendo, chega uma certa idade, a gente começa a ir declinando também. É o normal, é o caminho. Mas para aqueles que estão em Cristo, a gente sabe que esse fim não vai terminar ali na sepultura. Ele vai ser nessa glória futura. E o Espírito vai confirmar isso a cada dia em nossas vidas. A cada sofrimento que a gente passar, principalmente aqueles por causa da palavra, Ele vai nos dar a certeza de que daqui a pouco, seja através da morte, faz parte, infelizmente, mas a gente vai ter esse corpo restaurado e estaremos lá com Cristo. Então, ore a Deus, e pedindo que o Espírito haja, confirmando isso a você. E que se você está sofrendo, assim como eu estou sofrendo, por causa desse dedo aqui, tomara que ele melhore, que não esteja quebrado, mas estou com medo de ele estar quebrado. Tomara que eu não chute também de novo o sofá. Oh Deus, por que eu fui fazer isso? O futebol, aí eu até falo para os caras, é difícil, né, jogar o futebol com o dedo quebrado, né? Mas que esses sofrimentos eles vão passar. Esse sofrimento talvez que você está aí, ele vai passar e ele não se compara a nada ao que está vindo em breve. E para as mães que estão perto a dar a luz, as que vão estar daqui a alguns meses, esse sofrimento que pode vir é por causa de algo maravilhoso que vai ter logo em seguida. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, nesta noite, o Senhor falou muito claro ao nosso coração. O Senhor nos trouxe a compreensão de que essa glória futura, essa esperança futura que é estar com o Senhor naquilo que o Senhor tem de melhor, ela não se compara a nada daquilo que a gente passe neste mundo. Somos gratos ao Senhor por o Senhor nos revelar isso e nos trazer esperança. Essa esperança que nos vai alimentando a cada dia a permanecermos firmes em fé, a continuarmos trilhando esse caminho, o caminho estreito que leva ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter misericórdia da gente. A criação aguarda a libertação, assim como nós aguardamos o dia do retorno do Senhor, para que tudo seja feito novo e nós possamos estar com o Senhor, que nós possamos ter os nossos corpos restaurados, que nós possamos finalmente nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisionou e que nos fez sofrer.
por causa de nós mesmos, por causa do pecado que está enraizado em nosso cerne e em nossa vida. O Senhor é tão bom e a gente não tem como agradecer da forma que lhe cabe, pelo Senhor ter cuidado da gente por todos esses períodos. Através da tua palavra, através das leituras, o Senhor muitas vezes tem revelado que as coisas podem se tornar mais difíceis, porque é o natural, é para onde as coisas estão se encaminhando, para o fim. Mas enquanto para o mundo esse fim será um fim de sofrimento, será um fim sem o Senhor, para nós cremos que esse fim nada mais é do que o começo de uma nova vida, o começo de uma nova história, o começo daquilo que a gente aguardou há tanto tempo, desde que compreendemos o teu chamado. A nossa esperança está no Senhor e foi revelada em Cristo. Quando Ele venceu naquela cruz e ressuscitou, Ele nos mostrou o que nos aguarda logo em seguida. Ele nos deixou sobre aviso, a gente vai passar por aflição, mas Ele nos reforça que a gente tenha que ter bom ânimo e que o Senhor nos dê esse bom ânimo a cada dia. Porque o Senhor venceu o mundo e graças ao Senhor nós temos a redenção e somos justificados, Senhor. Eu rogo neste momento, não só pela minha vida, mas eu peço também pela vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que o Senhor cuide de cada um de nós neste ano, que o Senhor nos dê a paciência ativa para esperarmos em Ti e continuarmos no trabalho, que o Senhor nos guarde e nos proteja durante todos os momentos de sofrimento, sabendo que é necessário passar por aquilo. O Senhor está nos moldando a cada dia, e esse molde muitas vezes vem acarretado de dor e sofrimento, porque o Senhor quer que a gente justamente seja aperfeiçoado em Cristo, para seguirmos os seus passos a cada dia e sermos o mais possível semelhante a Ele, andarmos como Cristo andou e seguirmos por esse caminho que o Senhor já cuidou para nós desde a criação. Desde a eternidade, o Senhor já preparou tudo isso. Foi necessário que tudo isso acontecesse, desde a criação até o fim, porque o objetivo é o final. E muito obrigado, Senhor, já ter revelado isso a nós. Por hoje nós podemos encontrar paz no Senhor, sabendo que o que não é a condenação, mas sim é estar com o Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, nessa noite. Amém. Hélio? Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por Tua palavra. Que essa palavra possa habitar em nosso coração. É interessante a gente ver o nosso Deus falando sobre um ano. E o que mais me chama a atenção é que o Carlinhos veio à frente e falou, o Sérgio veio à frente e falou, que o Senhor, Ele nos permite passar por momentos difíceis, mas o mais incrível é que Ele permanece conosco em todo esse tempo. É o que conforta o nosso coração. É saber que nós temos um Deus que no momento de dores, no momento de sabores, no momento de tristeza, Ele se faz presente e nos consola. Amém? Eu convido a todos a colocar de pé. Desejo a todos uma semana de bênção. Que o Senhor se faça presente em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Vamos lá então, peço que feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e eterno amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém, meus irmãos. Está encerrado em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe.